as remotas estão melhor definidas, não é? A fórmula, eu vou voltar a compartilhar com vocês, tá bom? Pelo Maestro, e também vou pôr lá no YouTube de novo as aulas todas que forem dadas, tá? Já comecei a fazer isso hoje com a aula do primeiro colegial e vamos prosseguir fazendo. Muito bem, vamos começar? Na aula de hoje, nós vamos iniciar aqui, pessoal, com algumas informações referentes à agricultura brasileira do nosso querido, da Embrapa. Embrapa, tá? O que é a Embrapa? É a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, tá? E ela traz, claro, né, evidentemente, ela traz dados assim bem atuais, né, sobre a nossa agricultura. Começando, olha essa notícia de 1968. Então, o que vocês estão vendo aí agora é o site da Embrapa, tá? A notícia de 1968, falando sobre escassez alimentar no Brasil. Olha o que ele dizia. O Brasil terá de multiplicar por 10 a sua atual produção de alimentos ou terá que parar de se industrializar por falta de dinheiro para pagar o volume de importações. Aí, deixa eu começar. Chato isso, né? Vamos lá. Aqui. Oi, bom dia, Monique. Não tinha visto aqui. Ian, desculpe que agora há pouco eu coloquei você. É que eu fui clicar, enfim, você sabe, né? Bom dia, seja bem-vindo ao nosso encontro. Bom, vamos voltar? Vamos voltar aqui, né? Eu estava lendo isso aqui. Então, falando aí, né? Quarta Conferência Internacional, faltava comida. A dieta alimentar do homem brasileiro é uma das mais baixas do mundo. A industrialização do Centro-Sul e Nordeste agravaram o problema ao proporcionar aumento da renda e demanda cada vez maior. Então, as pessoas tinham mais dinheiro para comprar comida, mas não tinha comida. Aí vieram as políticas para o desenvolvimento da agricultura no Brasil. Tá? Só que a fome continuou. Né? Ainda tem, hoje, brasileiro passando fome. Então, aí nós já temos uma das primeiras características da agricultura brasileira. O convívio de uma elevadíssima produtividade em alguns setores, principalmente os setores ligados à exportação, convivendo com pessoas que passam fome. Né? Isso é uma vergonha para um país como o nosso. Tá? Então, isso aqui é só para vocês darem uma olhada. Ó. Vejam como a área plantada, essa que está em azul agora, destacada, né? Ela não tem crescido muito. Estão percebendo? Olha como a linha azul desse gráfico não está aumentando muito. No entanto, vejam como a produção agrícola brasileira aumentou. Sem aumentar a área plantada, nós aumentamos a produção. Tá? Isso significa que nós estamos colhendo mais para cada hectare. Estamos colhendo mais por hectare. Tá? Isso é ótimo. Isso é ótimo. Né? Mas há um problema. A maior parte desse aumento de produtividade é para a agricultura de exportação. Tá? Se você verificar, por exemplo, a nossa produção de arroz, ó, ela tem aumentado, tá? Mas não na necessidade da nossa demanda. Tanto é que, recentemente, nós ficamos aí surpresos, né? Com o elevado preço do arroz aqui no Brasil. Olha o feijão, que é a dupla, né? Arroz com feijão. Olha o feijão, ó. Olha como o feijão se mantém praticamente estagnado na sua produção. Estão vendo?
Quer dizer, nós não temos produzido o necessário, principalmente aí na questão do feijão, né, para alimentar a nossa população. Estagnado. Estagnado. Enquanto que outros, vamos olhar agora o trigo. Trigo. Ó, trigo. O trigo altos e baixos, né? Também não tem crescido muito a nossa produção de trigo. E a gente consome muito trigo no Brasil. Muito trigo. E não é por uma questão, digamos assim, natural. Porque o Brasil é um país tão maravilhoso que na mesma época que a gente colhe trigo, numa parte do Brasil, em outra parte a gente está colhendo fruta. Isso é raríssimo. Praticamente nenhum país do mundo consegue fazer isso, colher fruta e colher trigo ao mesmo tempo. O Brasil consegue por causa da sua posição geográfica, a disposição do seu terreno. Agora, olha esses dois, milho e soja. O milho que vira ração para porco e alimenta a agroindústria do frango e do boi, né? E do porco, naturalmente, tá? E que vai aumentando aí a sua produção. Por quê? Porque a gente exporta a carne do boi, a gente exporta a carne do frango, a gente exporta os produtos embutidos suínos aí da agroindústria. Então, esse milho todo vai para virar, a maior parte dele, né, vai virar ração. Vai virar ração. E olha a soja, né? A soja, que nós já éramos grandes produtores, continuamos aí sendo grandes produtores, tá? Então, a grande preocupação é o feijão, o trigo, o arroz a gente está se virando, né? Mas se você pega feijão é dramático, o trigo, tá? Você percebe que há um problema muito sério aí na vocação da nossa agricultura, né? Agora, se você pega milho e soja, que são produtos que viram ração para virar farelo, né, para ser exportado, nós temos aí um crescimento exponencial dessa produtividade, tá? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Cada boi bonito, né? Deixa eu só... Quem está querendo entrar na aula? Só um minutinho, tá, gente? Pronto. Não temos nenhuma política nesse momento para aumentar a produção do feijão, não. Não temos. O feijão que nós consumimos aqui em São Paulo, por exemplo, ele vem do sul da Bahia e do próprio estado de São Paulo. E é chamado de feijão carioca, porque ele lembra, na opinião de alguém, um porco, o porco carioca. Ele tem o formato mais ou menos do porco, enfim, né, que é o porco carioquinha. Por isso é o feijão carioca. Mas é isso que acontece. Quem é Daniela Matamala? Vamos torcer para que seja a Laura, né? O que futuramente pode acontecer é o seguinte... deixa eu só terminar de responder. Obrigado. É que o pessoal vai entrando, tira o nosso... Olha, nesse momento, o que o agricultor pensa? Porra, eu vou produzir feijão. Coloque-se no lugar do agricultor. Eu vou produzir feijão para receber em real ou vou produzir soja para receber em dólar? Se fosse você, o que você faria? Eu produziria soja para receber em dólar, né? Então é isso. O que vai... exatamente. Então, o que vai acontecer é que os cultivos de exportação, ainda mais no momento em que o real está super depreciado, né? Você precisa de R$ 5 para comprar um dólar. No momento em que o real está super depreciado, as pessoas preferem cultivos que paguem em dólar, que paguem em moeda forte. Né? Ainda mais sabendo que o chinês compra tudo. O chinês compra mesmo, tá nem aí. E o segundo ponto a considerar é que os preços internos aumentam. Então, nós que recebemos em real, vamos pagar mais caro pelo feijão, né? Que é a base da nossa alimentação. E quem não tiver dinheiro não vai comer. E aí voltamos no início da nossa aula. Enquanto a gente exporta alimentos, cerca de 15 milhões de brasileiros passam fome,
né? Vocês estão vendo o que está acontecendo aí, as campanhas de arrecadação de alimentos, no Joanino, no Atacadão, no Açaí, enfim, né? As pessoas doando alimento uma para outra, aí, juntando para fazer cesta básica, para doar para famílias que estão precisando. Outro dia minha esposa falou, está tendo campanha de doação de alimentos no Ribeirão. Eu falei, você pegou lá um arroz, alguma coisa? Ela ficou brava. Né? Claro, doou, né? Mas eu fiz essa brincadeira, ela não gostou muito. Falei, quando for assim, pega alguma coisa, né? Bom, mas enfim. Isso, exatamente. Nós continuamos repetindo o ciclo histórico, né, que já foi denunciado lá atrás por um geógrafo brasileiro que ele escreveu um livro chamado Geografia da Fome. Geografia da Fome. Hoje eu estou tomando chimarrão, tá? Aproveitando que está frio, 13 graus. Um bom momento para tomar chimarrão. Então, são 13 graus. E aí nós temos essa geografia da fome. Josué de Castro escreveu, como você está falando aí. Nos anos 50, Josué de Castro escreveu o livro Geografia da Fome, falando que o Brasil exportava alimento, mas o povo passava fome. E continua, como você já percebeu, do mesmo jeito. Bem, vamos voltar aqui para o nosso... Vamos voltar para a nossa guia. Cadê? Aqui, ó. Então, eu estou mostrando para vocês o boi aí, ó, trazendo números de 2016, né? Mas o Brasil, vocês sabem, tem o maior rebanho bovino do mundo. Lembra que nós somos 210 milhões de brasileiros. Em 2016, nós tínhamos 218 milhões, 208 milhões aqui, né, de seres humanos, 10 milhões a mais de bois no Brasil. Eu vi uma estatística interessante ontem. O mundo todo tem 19 bilhões de galinhas. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Se as galinhas todas do mundo decidirem invadir o Brasil, cada brasileiro vai ter que lutar contra 95 galinhas. Já pensou? Que dificuldade? Muito bem. Então, olha aqui, o maior rebanho bovino comercial do mundo, mas para exportação. Vai lá comprar 1 quilo de carne lá para ver quanto que está custando, né? Então tá complicado. Avicultura, a mesma coisa, né? Ó, o Brasil produzia em 1970 705 mil toneladas de frangos e em 2017 3,7, quase 4 milhões, frango não, desculpa, de porco, né? E agora em 2017, quase 4 milhões de toneladas de carne de porco. Então, é muito, né? Frango foi de 217 mil toneladas, menos de 250, para 13 milhões de toneladas. Põe isso num gráfico para você ver. Isso vira um foguete. O problema é que é para exportação. Né? Não, come carne de frango que é mais barato. Vai lá. Vê se é mais barato. Quem fala que é mais barato é porque não vai comprar. Né? Olha aqui, ó, põe no gráfico, pornográfico. Então, o nosso rebanho bovino, você sabe que boi ocupa muito espaço, tal, né? Então, nós estamos avançando ainda, né, com o boi, né, mas é um processo mais longo. O frango, olha lá, os saltos que estão acontecendo no período, a Capitu está destruindo tudo. Período 75, 2016, carne suína, né? A carne suína não aumenta muito porque o chinês não compra, ele compra nosso frango, o chinês. Ele não compra nosso porco, ele prefere comprar o milho e engordar o porco lá. Hoje o Brasil é o 4º maior produtor e exportador mundial de carne suína. E o total do nosso rebanho, né? O total aí entre bovina, frango e suína, veja como aumentou a oferta de carne, mas mesmo assim nós temos um problema seríssimo, que é o preço dessa carne, porque nós exportamos para o Oriente Médio, exportamos para a China, exportamos lá até para a União Europeia, quando eles decidem comprar, né, as nossas carnes. Tá?
Bem, isso aqui é só para a gente dar uma olhadinha depois, as exportações, né? Ó, o que a gente exporta e o que a gente importa, tá? Esse setor da economia, né, em 2017, olha aqui os números, 19 milhões de trabalhadores, e a agroindústria 4,12 e 5,67 milhões, tá bom? Dá uma olhadinha aqui em importação e exportação. Notem como as exportações brasileiras têm aumentado, né? Continuamente. Teve um ano que o Brasil cresceu 7%, lembra? Foi aqui, ó. Né? O Brasil cresceu muito, muito, né? 7% ao ano. Foi o ano em que os chineses mais compraram nossa comida. Isso aqui ajudou a reeleger a Dilma. Aqui em 2008, ó, ajudou a reeleger o Lula, tá? E aí, quando eles pararam de comprar, começou a nossa desgraça. Em termos de importações, é principalmente trigo, tá? Trigo. Você está olhando aí, é basicamente trigo que nós importamos, né? Então, há um problema aí. Como que nós temos esse aumento? Claro, né? A questão da tecnologia, né? Fixação biológica do nitrogênio. Para quem? Para a soja, tá? E assim vai indo. O que superar? Quando você fala em superação, curiosamente, você não fala assim, com seriedade em reforma agrária, né? Reforma agrária. Essa leitura crítica aqui, ó, fala em futuro mais sustentável, né, que é importante também, tá? Outra coisa, superar a desigualdade de produtividade e de renda no campo, quer dizer, o agricultor para o mercado interno ter acesso a crédito, tecnologia, para que ele possa também acompanhar essas melhorias que estão acontecendo no campo para a produção de exportação, né? Tá certo? Ó, aqui, ó. Quais são os nossos problemas? Elevado custo de incorporação de novas tecnologias, não é barato. Se colocar irrigação, trator, drone, avião, não é barato. Baixa escolaridade dos nossos agricultores familiares. Isso faz com que eles tenham resistência ao uso da tecnologia, não saibam como usar uma tecnologia. Por isso que eu repito, o Brasil tem demandas do século XIX, XX e XXI. Nós temos que superar o atraso do século XIX, dessa concentração da terra, do século XX, que é a indústria e a agroindústria, e do século XXI, e já estamos nos anos 20 do século XXI, que é a economia do conhecimento. Nós precisamos colocar essas pessoas na escola, capacitá-las, fazer elas entenderem, né? E, finalmente, essa questão aqui, tá? Ó, que é a questão da concentração fundiária. Dá uma olhada, ó. 0,5% dos estabelecimentos, 0,5% dos estabelecimentos rurais, 0,5% dos estabelecimentos rurais corresponde a 22 mil dos 5 mil, responde aqui essa parte. Mais da metade do valor. 0,5% das fazendas produzem mais de 50% da renda agrícola. Isso é uma concentração de renda e terra no campo que é absurda. Absurda. Tá? 3,9 milhões de fazendas cuja renda bruta atinge no máximo 2 salários mínimos. É aquele agricultor que colheu já vai para a boca, é da mão para a boca. Entendeu? Ele não gera excedentes, ele não se insere nessa nova economia agrícola brasileira, tá? Então, tem aí as causas da concentração e tal, né? E o nosso campo aqui, ó, semeadura em terreno em declive, que pode resultar em erosão. Então, uma agricultura que se preocupe com... Esse cara está plantando no sentido errado, né? Ele tinha que estar plantando assim, ó, e não assim, né? Que se preocupe com a questão ambiental, né? E assim vai indo. Olhar para o futuro, aí tem conhecer o presente e o passado,
Olha aqui. E aqui os nossos produtos de exportação. Algodão, a gente exporta algodão e compra camiseta, milho para virar ração, soja em grão, soja em farelo, soja em óleo. Né? Nós exportamos soja de tudo que é jeito. Frango, boi, porco, né? Café, aqui são os produtos de café da manhã, né? Café, açúcar, suco de laranja, leite, tá? E papel e celulose, né? Então a nossa pauta de exportações, ela tem um preço, um valor agregado muito pequeno. Esse é o problema. O valor agregado é pequeno. Nós exportamos não o produto industrializado, o produto praticamente in natura, né? E isso é um problema também, é um dos entraves aí para a nossa, é um dos entraves para a nossa agricultura. Isso tudo está no site da Embrapa, tal, embrapa.br, né? Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Então são dados oficiais do governo, não é a minha opinião. É igual na época do café. O café, aliás, continua sendo um dos nossos produtos aí. Bem, isso posto, podemos partir aqui para dar uma olhadinha. No finalzinho, só mais alguma informação que a gente possa ter a respeito. Isso aqui já foi. A respeito aqui da questão da agropecuária no Brasil, né? Antes de nós entrarmos na discussão por regiões, só para formalizar, tá? Então, são as atividades agropecuárias no Brasil, que a gente acabou de ter um quadro aí, caderno 6, aula 34, página 382, tá? Nós vimos, né, um montão de gente trabalhando, inclusive gerando superávites importantes para a nossa balança comercial. Então, boa parte da nossa riqueza é produzida no campo, mas veja, repare bem, não tem como você manter o estilo de vida moderno que todo brasileiro quer iPhone, todo brasileiro quer tênis de boa qualidade, todo brasileiro quer isso, quer aquilo. É natural que a gente queira e é legítimo que a gente queira. É uma daquelas demandas lá que eu falei do século XX. A gente quer produtos, a gente quer consumir. Mas vendendo soja, frango, milho e boi, não vai dar para sustentar isso. Não dá. Não dá. O Brasil precisa decidir se reindustrializar. Tá? Talvez, não sei, pegar o agronegócio, ao invés de exportar algodão, exportar camiseta. Ao invés de exportar o farelo da soja, exportar a ração pronta. Mas você agrega valor ao produto, você adensa a cadeia produtiva do agronegócio, você consegue um volume maior de dinheiro. Tá? Tudo bem, nós conseguimos superávites, né? Nós conseguimos exportar mais do que importar, conseguimos levar o desenvolvimento econômico para o Mato Grosso, para Rondônia, para o Acre, aquele corredor do oeste do Brasil, assim, né, que a gente não conseguia nem chegar lá, agora você já chega, com dificuldade, mas chega. Tudo bem, mas é preciso adensar essa cadeia produtiva. Senão, não vai dar para o Brasil se manter nisso. Manter um nível de vida bacana. Tá? Considerando, veja pessoal, os números são, professor, 2014, 2016, é porque de 2017, 2018 para cá nós não temos mais pesquisas. Infelizmente. Nem o censo a gente está conseguindo fazer. Tá? Então, 24% do PIB brasileiro, um quarto do PIB brasileiro, produzido a partir do campo, a partir do agrobusiness. Certo? Muito bem. Dentro desse número aqui, 70% da agricultura, pecuária, 30%. 30% da população economicamente ativa do Brasil, em 2013, atuando no campo. Com exportações que em 2014 somaram 100 com B de banana, 100 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Tá?
Vamos identificar isso aqui, ó. Insumos. O que são insumos? Semente, fertilizante, tá? Pesticida, né? O veneno defensivo agrícola, tá? Depois, a agropecuária, que é realmente plantar, colher, criar, 29%. Pegou esse produto, leva para a agroindústria, que transforma o porco em mortadela, a soja em farelo, o trigo em farinha, tá? O boi em hambúrguer, enfim, é a agroindústria. E o transporte, comercialização, etc., né? Passagem pelos corredores aí, até os portos, né? E o próprio embarque no porto para exportação, 31%. O que eu preciso que vocês notem? Que conforme você avança do insumo para a distribuição, o rendimento aumenta. Tá? O total de renda aumenta. Então, esse 1,18 trilhões, 31% é na distribuição. A parte, vamos dizer assim, da criação, né, 29%, e a transformação dessa criação, 28%. Por quê essa diferença? Porque nós temos a exportação aqui. Se houvesse mais agroindústria, aumentaria este valor e este valor. Aumentaria isso aí. Tá? O processamento e a transformação. Então, o Brasil é uma potência agrícola, né? Um grande produtor e exportador de commodities, produtos agrícolas, agrominerais, né? Agropecuário, minerais, tá? Produtos primários, enfim, que tem seu preço definido internacionalmente, mas que tem baixo valor agregado. Né? Nós exportamos um montão de minério de ferro para poder comprar computador. Basta ver quanto está custando um notebook novo hoje. $1.000. Só que $1.000 hoje são 5.000 e tantos reais. Tá? Então, nós ainda temos, ó, 43% do território que pode ser explorado. 43% do território. Ninguém quase tem isso. Né? Inclusive, nós estamos atraindo pessoas de outros países que compram terra aqui, produzem alimento aqui e mandam esse alimento para os seus países. São donos estrangeiros de terras brasileiras. Nossa, professor, mas pode isso? Olha, poder não pode, mas vem um chinês e fala, Márcio, assina aqui, ó, eu te dou 1 milhão por mês. E você é dono daquela terra lá, mas você não precisa nem ir lá. Pronto. Né? Ele é dono e quem manda é ele. Né? As principais demandas, né? Grãos, que é o que a gente se alimenta, né? É o que vira ração, pão, bolacha, macarrão, né? O arroz e feijão de cada dia, e biocombustíveis, né? O álcool hidratado de cana, o biodiesel a partir do girassol, da mamona, né? do dendê. Muito bem. O grande problema é esse aqui, ó. A maior parte do nosso espaço agrícola, a gente viu isso na tabela lá da Embrapa, né? Para apenas 9 produtos. Toma soja, e esses 9 produtos que correspondem à maior parte da nossa pauta de exportações, né? Soja, carne, setor sucroalcooleiro, isso aqui é a cana-de-açúcar para virar álcool, que nós exportamos também em grande quantidade. O café, que já teve uma participação maior, né? Diminuiu agora a sua participação. Couro da agroindústria, fumo produzido principalmente no Rio Grande do Sul, né? Indústria tabageira. Suco de laranja, nós exportamos o farelo para os Estados Unidos. Produtos florestais, basicamente castanha do Pará, açaí, produtos aqui do Brasil, né? E também árvores, né? Madeireiras. E o nosso algodão, que vai virar camiseta lá na China. Tá? Então, somos sim uma potência agrícola, né? Mas poderíamos ser também uma potência agroindustrial. Agroindustrial. Os maiores exportadores mundiais de café,
né? Café, açúcar, suco de laranja, ó, soja, tá? Os primeiros também na exportação desses produtos. O segundo, na produção de carne bovina, lembrando que somos o primeiro exportador, né? Lembrando que somos o primeiro exportador. Frango, somos o terceiro, primeiro exportador. Milho, terceiro produtor, segundo exportador, né? E assim os outros produtos aqui. O Brasil, quinto maior produtor de algodão, segundo maior exportador. Por quê, pessoal? Porque nós não produzimos internamente. Nós, nós não usamos essa produção para desenvolver a nossa indústria têxtil. Olha quanto do açúcar do mundo sai do Brasil. 44%. Suco de laranja, 81% do suco de laranja do mundo sai do Brasil. Tá? Carne bovina, quase 40%. E assim você vê que nós somos, sim, importantes, só que a questão da produção para o mercado interno fica sempre relegada a um segundo plano. Tá? Sempre relegada a um segundo plano, infelizmente. Tá bom? Então, essa é a nossa aulinha número 34. No nosso próximo encontro de geografia, nós vamos ver a aula 35 e 36, as aulas 35 e 36, que são aulas que se referem à produção por região. Então, o que o Sudeste produz, o Nordeste, o Norte, é colocar no mapa esses dados que nós trouxemos hoje. Tá bom? Então, a gente se vê. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Até, professor. Fiquem com Deus.